Escute, nós precisamos olhar para Ele e segui-lo. Não seguir as coisas. Por que eu não posso seguir as coisas? Porque se eu sigo as coisas, eu posso perder Ele de vista. E qual que é o problema de perder Ele de vista? Que aí eu vou ficar com as coisas e não com aquele que faz todas as coisas. Só que lembra que eu falei que o reino, Jesus se movendo é o reino em movimento? Então o reino está sempre em movimento, irmão. Então se eu fico parado na pesca maravilhosa, eu perco a próxima movimentação do reino. E se eu perco a próxima movimentação do reino, eu saí do mover do reino. E se eu sair do mover do reino, eu saí da agenda de Deus. E se eu sair da agenda de Deus, eu saí debaixo do favor. Irmãos, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você pescou peixe agora, mas deixa o peixe. Por quê? Porque o mover mudou. Agora nós vamos pescar homens. Irmãos, às vezes Deus muda o mover. E por isso que a gente tem que estar com os olhos fixos no rei. Porque se o mover mudar, irmãos, nós não vamos ficar perdidos. Sabe, Pedro só abandonou os peixes e seguiu Jesus porque os olhos dele nunca estiveram nos peixes. E aqui tem um segredo da pesca maravilhosa. Quando seus olhos não estiverem no peixe, mas sim naquele que manda pescar, Ele vai prover a pesca maravilhosa para você. Porque muito mais importante do que ter a pesca maravilhosa é ter aquele que mandou pescar. Jesus não somente quer te prover a pesca maravilhosa, irmão, mas Ele quer que você ande com aquele que mandou pescar. Irmãos, o primeiro chamado é para estar com Ele. O que acontece depois de estar com Ele é consequência. Irmão, o ministério é consequência de estar com Ele. Pesca maravilhosa é consequência de estar com Ele. A pesca maravilhosa só aconteceu quando Jesus subiu no barco. Porque quando Jesus está no barco, consequentemente acontecem pescas maravilhosas. Multiplicação de pães e peixes, irmão, é consequência de Jesus estar ali. Irmãos, andar sobre as águas é consequência de Jesus estar no mar. Irmão, tudo tem a ver com Ele. Tudo gira em torno dele, você não pode perder Ele de vista. É olhando firmemente para Ele que nós vamos em 2023. Mas aí eu te digo, se você olhar firmemente para Ele, irmão, você vai entrar num lugar. Você vai entrar num lugar nele, que eu te digo, não tem mais como sair. Você vai entrar numa intimidade com Ele, que não tem mais como voltar atrás. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, que um homem encontrou em um campo, e transbordante de alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra o campo. Por quê? Porque tudo que ele tinha não fazia mais sentido quando ele encontrou o tesouro escondido no campo. Se você andar com Jesus, irmão, você vai encontrar o tesouro escondido no campo. Depois disso, nada mais faz sentido. E eu te digo, você vai vender tudo que tem. Por quê? Porque mais vale o tesouro escondido do que tudo que nós tínhamos. Não podemos perder ele de vista. Senão nós saímos do mover de Deus. E o que atrai o favor de Deus é estarmos no mover do reino. O que Jesus está fazendo agora? É eu entrar sobre o que Jesus está fazendo agora. Por isso que eu não posso ter os olhos nas coisas. Porque eu olho para as coisas e Jesus continua em movimento. E a hora que eu vou ver, Jesus já foi. Cadê Jesus? E aqui no nosso meio tem pessoas que já perderam Jesus de vista. Por isso essa é uma manhã de alinhamento da visão. Aleluia. Tem pessoas aqui no nosso meio que já perderam Jesus de vista. O motivo da nossa perdição, do nosso náufrago, da incredulidade, da dúvida, da tristeza, é ter perdido ele de vista. Por isso que Jesus encomendou essa mensagem. É um alinhamento da visão. Por quê? Porque o teu 2023 depende de você ter os olhos em mim. Não perca ele de vista. Não perca ele de vista. 1 Samuel capítulo 3 é uma história interessante. A Bíblia diz que agora Eli, o sacerdote, a Bíblia diz que a visão dele está escurecendo, deixando a entender que ele está ficando cego. E a Bíblia relata que a palavra de Deus não era mais frequente naquele tempo.
E eu percebo que a Bíblia faz questão de relatar que Eli estava ficando cego e que a palavra de Deus não era mais frequente naquele momento, porque isso tudo tem relação. Eli estava ficando cego fisicamente falando, mas o que foi descrito fisicamente estava tentando demonstrar o que já tinha acontecido no espírito. Eli perdeu a visão no espírito, então a palavra de Deus já não era mais frequente naqueles dias. Por quê, irmão? Porque toda vez que um homem perde a visão, a palavra não é mais frequente no nosso meio. Por isso, querido, se a tua vida está sem uma palavra, é porque por isso, se o teu 2023 está sem uma palavra, é porque você perdeu a visão. Deus nunca deixou de falar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então Deus nunca deixa de falar, mas os homens deixam de olhar para Ele. Por isso que a exortação profética é: olhai para mim e sede salvos, porque quando você olhar para Ele, Ele tem uma palavra para você. Por isso, se a sua carreira está sem uma palavra, irmão, é porque você perdeu a visão. Se a tua família está sem uma palavra, é porque você perdeu a visão. Se a tua empresa está sem uma palavra, é porque você perdeu a visão. Mas essa é uma manhã de alinhamento da visão. Por isso que Jesus me trouxe aqui com essa palavra, porque a exortação é: olhai para mim e sede salvos. Se vocês olharem para mim, eu tenho uma palavra para vocês. Aleluia.